Senhor Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, pedindo graça, clamando, Pai, para que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, Senhor Deus, para recebermos, ó Senhor Deus, aquilo que precisamos para a vida nesse mundo e no porvir que venha da Tua palavra. Luz para os nossos pés, lâmpada, Pai, para os nossos caminhos. Fala ao coração da Sua igreja, Senhor Deus, por meio da Sua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 a 17, e aí dando continuidade à exposição e fechando hoje, esse capítulo, nós vamos continuar a exposição a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, eu falei primeiro? 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu mencionei logo no início da exposição das epístolas que o que nós temos aqui é um modelo, um padrão que Deus estabeleceu para a igreja. E apesar de tirarmos lições muitas vezes destacadas do seu conteúdo, que é extremamente profundo, o que nós estamos aqui percebendo é o modus operandi da igreja. É como a igreja deve funcionar, aquilo que é prioridade na igreja, o que o ministério pastoral deve focar, como deve ser o nosso culto. E todas essas coisas nós temos visto aqui nessas epístolas de 1 Timóteo e 2 Timóteo. E agora, no finalzinho dessa segunda epístola de Timóteo, eu vejo essa epístola como uma epístola mais dramática, preparando Timóteo para momentos bem difíceis que a igreja iria viver e que já estava vivenciando. Nessas admoestações aqui, em especial essas últimas do capítulo 3, nós vamos perceber a excelência das Sagradas Escrituras no seio da igreja. Não somente no seio da igreja, como também na vida do crente. É o livro da vida. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são o livro da vida. E a igreja deve girar em torno desse livro que aponta para Cristo, que é o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. A Escritura fala dele, tem o propósito de apontar para ele e mostra a sua suficiência, autoridade, e a sua soberania sobre todas as coisas. E o que nós estamos vendo aqui nesses versos, quando Paulo admoesta a Timóteo, ao contrário daqueles homens que estavam se desviando, como muitos de hoje se desviam da fé, se desviam do ensino básico e simples do Evangelho, que ele permanecesse nisso, principalmente como ministro. Ele, como ministro, tinha uma importância muito, muito grande no sentido da preservação da palavra de Deus e a sua exposição. E Paulo diz, permanece naquilo que você aprendeu, porque aquilo que ele tinha aprendido era a palavra de Deus. E aí nós vemos a importância não somente da palavra, mas de quem traz essa palavra, porque muitas vezes nós somos ludibriados por serpentes que pegam a palavra de Deus e, como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, distorcem essa palavra, se utilizam dessa palavra com um intuito diferente daquele para o qual ela foi criada. E aí, no verso 15, nós vemos um aspecto extremamente importante, ainda falando dessa permanência
da pregação e do ensino fiel das Sagradas Escrituras, da revelação, de não sair dela. Um aspecto interessante que eu chamei a atenção da igreja, da importância de se ensinar desde cedo aos nossos filhos a palavra de Deus. Se esse é um livro por excelência, se esse é o livro máximo da nossa vida, porque ele apresenta Cristo, ele aponta para Cristo e é a resposta de toda a nossa existência e o propósito de toda a nossa existência, nossos filhos devem saber disso desde o início. E aí ele diz, porque desde a infância, e aqui a gente vê a preocupação ali no meio judaico de se ensinar a palavra de Deus aos filhos desde a mais tenra infância. E nós vimos que os nossos filhos são capazes de aprender dentro, lógico, da capacidade cognitiva deles de reterem a palavra de Deus desde a mais tenra infância. E aí eu gostaria de lembrar algumas coisas pontuais que nós falamos na semana passada, principalmente ali nessa primeira parte do verso 16, quando nós paramos, quando abordamos a Escritura sendo inspiração de Deus. Com isso, nós vimos que a Escritura é a única fonte suficiente para a sabedoria que nos leva à salvação. As Escrituras são aptas a nos tornar verdadeiramente sábios e por isso devemos fazer um bom uso delas. Era o que não estava acontecendo ali no ambiente em que Timóteo estava vivenciando como pastor da igreja, porque existiam algumas pessoas que não estavam fazendo uso devido das Sagradas Escrituras. E aí nós vemos que essa sabedoria só vem quando está combinada com a fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a chave para entendermos toda a palavra de Deus. Não podemos entender a palavra de Deus sem essa ótica, sem esse viés. Por quê? Porque ela não vai dizer nada aos homens até que tenham recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a salvação sobre a qual a Escritura instrui os homens somente pode ser obtida assim, mediante a fé nele, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí nós percebemos o caráter quando Paulo fala da inspiração da Escritura. Nós falamos que Deus é o autor primário dela. E isso quer dizer que toda a Escritura deve sua origem e conteúdo ao sopro divino, a Deus. Vimos também que os autores humanos, dentro dessa ótica da Escritura sendo inspirada por Deus, foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo, e por isso a Escritura é isenta de erros. É tudo que Deus quis que fosse. É o que nós temos na Escritura. O Espírito Santo, o autor primário das Escrituras, dirigiu, guiou, supervisionou os autores secundários, a fim de garantir que tudo que fosse escrito fosse isento de erro e correspondesse perfeitamente à revelação que estava sendo, que tinha sido, que fora dada por Deus. Mas para isso ele usou as características humanas no que diz respeito a cada autor secundário, seu caráter, temperamento, dons, educação, vocabulário, estilo e outros aspectos peculiares a cada um deles. E nas palavras sagradas da Escritura, pelo apóstolo Pedro, ele diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós vimos que isso se refere ou recebe o nome de inspiração orgânica, em que a soberania divina e a responsabilidade do homem também aí estão conjugadas. E por isso nós podemos concluir que, embora cada palavra seja verdadeiramente de um autor humano, é ainda mais verdadeiramente a palavra de Deus. E visto que as Escrituras Sagradas são plenas e completamente inspiradas por Deus, elas são, portanto, livres de erro, um registro fidedigno da revelação divina. Por isso, Paulo recomenda a Escritura
por sua autoridade, sendo útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E apesar desse contexto aqui que nós estamos vendo, e vimos na exposição passada, estar apontando para o ministério pastoral, para a importância da palavra de Deus, não somente na igreja, mas também nesse ministério, nós estamos vendo aqui uma declaração do próprio Deus, da excelência da sua palavra. E eu gostaria de continuar, encerrando esse capítulo, dando continuidade ao que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É interessante nós olharmos aqui o texto e percebermos que esse ezinho aí, ele tem um caráter de consequência. Ou seja, se toda a escritura é inspirada por Deus, ela necessariamente é útil para essas coisas. Em virtude da inspiração divina, ela é útil, ela é benéfica, ela é proveitosa, ela é muito prática, sim, um instrumento indispensável para o mestre Timóteo, e todos os ministros fazem bem em usá-la. A igreja de Cristo, não somente a igreja, mas a igreja instituição, mas a família, a vida do ser humano deve ser dirigida pela palavra de Deus, porque ela tem inspiração divina e ela é eficaz para essas coisas, para a salvação do homem. E somente a palavra. Aonde nós precisamos olhar e perceber como a igreja deve funcionar. E eu gosto de bater nessa tecla porque esse é o propósito das epístolas pastorais. Como é que a igreja deve funcionar? Como é que ela deve andar? Nós temos princípios aqui. Lembram que no domingo passado eu falei o que significava a liturgia, o princípio regulador do culto, princípios para o culto a Deus, onde determinados elementos necessariamente devem conter e outros não, devem ser inseridos. O que nós estamos vendo aqui é esse princípio de como a igreja deve andar. E algumas coisas nós não podemos inserir na vida dessa igreja. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu não cheguei a ler esse livro, mas eu li uma resenha dele que já foi o suficiente para perceber que ele representa um lixo. Não existe expressão mais apropriada para esse livro, a não ser essa. E o título do livro é Uma Igreja com Propósitos. E nesse livro, o seu autor, Rick Warren, se eu não me engano, ele projeta uma igreja, ou cria uma eclesiologia em cima de fundamentos de marketing de empresa. E eu não vou aqui detalhar o livro, mas eu sei que muitos devem conhecê-lo, ou já escutou falar. E eu não sei qual é o propósito de um autor escrever um livro desse, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos a nossa teologia de séculos, se nós temos, a exemplo, igrejas anteriores à nossa, a Reforma Protestante, que mostra claramente para nós o que a Escritura fala a respeito do culto a Deus, do seu propósito, que em primeiro lugar é adorar ao Senhor. E esse é o propósito principal, a adoração. É Deus falando com o seu povo, o povo adorando ao Senhor, prestando-lhe culto, a culto que lhe é devido. E nesse momento de ajuntamento solene, o Senhor fala à sua igreja por meio e só por meio da palavra de Deus.
E esse livro propõe uma eclesiologia completamente diferenciada das Sagradas Escrituras. Eu não posso dar um outro título a um livro desse, que tenta colocar a sabedoria humana na condução e administração de uma igreja. É lixo. É lixo. E o que nós estamos vendo aqui? A excelência da palavra de Deus no meio do seu povo. Porque a excelência da palavra de Deus no meio do seu povo é a excelência de Cristo. Um culto e uma igreja cristocêntrica, ela gira em torno da palavra de Deus. Não é em torno de programações, de festinhas, de cultos que nós damos determinados nomes para tornarem esse culto mais aceitável, ou uma coisa assim mais legal, mais empolgante. Porque quando fazemos isso, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é legal, não é empolgante. É lógico, porque essas coisas não podem alegrar nem empolgar um coração corrompido. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos querendo aquecer corações corrompidos, não com a palavra de Deus, mas com a sabedoria humana. E aqui você vê uma outra parte da recomendação de Paulo a Timóteo, que a Escritura contém a perfeita norma de uma vida saudável. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E assim nós podemos inferir das palavras de Paulo que a Escritura é corrompida por um pecaminoso mau uso quando esse propósito da utilidade não é buscado na própria Escritura. Salvação pela fé, habilitando para toda boa obra, para uma vida de piedade. E aqui nós estamos vendo Paulo diretamente reprovando as Escrituras, as pessoas levianas que alimentam outras especulações, vãs especulações, que se alimentam de outras vãs especulações com relação à Escritura. Por isso nós devemos condenar todos aqueles que, sem preocupação nenhuma com a edificação, estão comovendo com muita habilidade, com questões sem proveito algum, usando a palavra de Deus por um pretexto apenas. E é errado usar a palavra de Deus de forma inaproveitável. Porque quando o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor não pretendia satisfazer a nossa curiosidade, nem alimentar nosso desejo por ostentação, nem tampouco nos dar oportunidade para invenções místicas, palavreados tolos, mas sim fazer-nos bem, guiando-nos sempre ao que é proveitoso. Esse é o propósito da Escritura. E aqui nós temos o apóstolo Paulo enumerando um a um os muitos e variados usos piedosos da Escritura, quando ele diz: ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. E não é à toa que ele começa com o ensino, pois esse aspecto tem, melhor dizendo, precedência sobre qualquer outro. E o que está implícito aqui é a atividade de comunicar o conhecimento acerca da revelação de Deus em Cristo Jesus. O ensino é sempre básico a tudo mais no meio do povo de Deus. E nós vamos perceber isso na própria palavra de Deus, no próprio modus operandi da igreja, que no seu nascedouro priorizava esse ensino da palavra de Deus. Abra Atos capítulo 2, verso 41 e 42. O Michael, quando veio pregar aqui, ele pregou sobre esse texto. E logo após ali a pregação de Pedro, no dia do Pentecostes, as pessoas se sentem comovidas, foram convertidas, o seu coração foi alcançado, como diz aí a palavra, compungiu-se-lhes o coração, o Espírito Santo tocou no coração daqueles homens, e eles dizem assim: o que nós vamos fazer agora? E aí Pedro diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, a promessa é para vós e para vossos filhos.
E aí a igreja se forma naquele momento. E a partir daí você vê o comportamento da igreja, como deveria ser. E a Escritura diz assim: e então lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000, verso 41 e 42. E qual era o comportamento da igreja no seu nascedouro? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eram como viviam os convertidos. E aqui a ordem é hierárquica. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lá em Efésios capítulo 2, nos versos 19 e 20, quando Paulo vai falar ali do estado do homem antes da sua conversão, antes de ser alcançado por Cristo. E aí falando da união de judeus e gentios, e lá no verso 19 e 20 ele diz assim: para esses que agora faziam parte da família da fé, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para o ensino. E que ensino é esse? É um ensino que traz salvação. É um ensino que vai revelar a fé em Cristo Jesus. É aquela necessidade que a alma e o coração do homem tem de ouvir a palavra de Deus. E somente esse ensino é que vai trazer vida. Certa vez eu li um livro, Com Vergonha do Evangelho. Eu acho que é de Spurgeon esse livro. Desculpa. É um livro que fala da história de Spurgeon, mas é de MacArthur, John MacArthur. E a temática dele é mostrar como a igreja, com as suas práticas, estão longe da Escritura. E o que está por trás disso é o título do livro. Por que estão indo atrás de outras coisas ou de inovações? Ele não diz isso literalmente, mas é o que você entende pela leitura. Por que estão indo atrás de inovações e outras coisas que a Escritura não diz e não faz, e não nos mostra fazer? Por que a igreja de hoje está fazendo isso? E a resposta implícita é porque tem vergonha do Evangelho. Porque acham que o Evangelho é algo que não chama a atenção do homem. É uma palavra que mostra a condição do homem, o seu estado. E isso não é bom. Então nós precisamos fazer algumas coisas para chamar a atenção das pessoas, para que elas venham à igreja. Às vezes os convites que fazemos como igreja, para que os descrentes venham à igreja, não tem o foco de mostrar que eles necessitam reconhecer o seu pecado, confessá-los para serem salvos. De que estão perdidos sem Cristo e que precisam do Evangelho da graça de Deus, precisam conhecer esse Cristo para que tenham uma vida plena e abundante, não somente nesse mundo, mas principalmente no mundo vindouro. Mas por que tanta festa, tanto holofote? Porque tem vergonha do Evangelho. Porque na realidade o Evangelho já não os motiva, não é mais interessante, não chama a sua atenção e não desperta nenhuma alegria. E qual é a resposta? Encher a igreja de pessoas assim, que tenham esse mesmo sentimento. A palavra tem sido relegada. Por que a palavra tem sido relegada? Muitas vezes nos cultos de muitas igrejas, até mesmo tradicionais. Por quê? Porque pouco tempo para a pregação e ensino da palavra num culto a Deus. Por que não um ensino profundo?
Qual é a nossa intenção com isso? O que nós queremos dizer com isso? Queremos proporcionar às pessoas do mundo um convívio cristão? Um ambiente agradável? Não é esse o propósito da Igreja de Cristo nesse mundo. Paulo fala da excelência dessa palavra porque é inspiração divina. E ela é útil para o ensino. É somente ela que pode levar o homem à salvação. É somente por meio dela que podemos ter um encontro verdadeiro, como Paulo teve com Cristo ressurreto. Mas olha o que ele continua dizendo. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. E aqui há algo muito importante, principalmente no ministério pastoral. É preciso fazer advertências baseadas na palavra. E essa ideia de repreensão aí é a ideia de refutar os erros. Erros doutrinários e erros de conduta de vida devem ser contestados em um espírito de amor, mas devem ser contestados. Abra lá o Salmo 19. Veja lá, o Salmo 19, a partir do verso 7. Ele vai falar da excelência da Escritura, e provavelmente nós vamos citá-lo lá no final. Mas veja aqui no verso 11 e 12. O Salmo 19, em seus versos 11 e 12, vai nessa mesma direção, depois de ressaltar todos os aspectos excelentes da palavra de Deus. Aí ele diz assim: além disso, por eles se admoestam, ou seja, pela palavra, simplificando, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, por eles admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? E aí é uma pergunta retórica. A resposta é: a Escritura discerne aquilo que existe no meu coração. É o martelo que esmiuça a penha. É uma espada que pode dividir aquilo que não pode ser dividido, juntas e medulas, e que discerne os pensamentos do coração. Mas não só isso, percebam que nesse contexto, os perigos também devem ser realçados, os falsos mestres devem ser expostos, dentro desse critério de que a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e para a repreensão. Veja lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Veja o apóstolo Paulo falando aqui, o caso de presbíteros. Ele diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Abra Tito, capítulo 1, verso 9 e 13. Veja o que está dizendo aqui a palavra do Senhor: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, quanto para convencer os que a contradizem. Verso 13: tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E no capítulo 2, verso 15 de Tito diz assim: diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Perceba como é importante no meio da igreja, no meio do povo de Deus, a palavra ser um instrumento de ensino e de repreensão. E é isso que nós estamos vendo aqui, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. E qual é o fundamento da instrução na igreja? Qual é o fundamento da repreensão na igreja? Não é a pedagogia desse mundo, não é a psicologia desse mundo, não é a filosofia desse mundo, é a sabedoria da palavra de Deus. Tudo que se faz na igreja deve ser feito por meio da ótica da Escritura. Eu me lembro certa vez de um amigo, muitos já conhecem, é um missionário da Meva, Quinha, já esteve conosco na nossa congregação há muito tempo atrás. E certa vez ele estava me falando que a missão deles tinha um propósito de pregar as comunidades indígenas. E ao pregar as comunidades indígenas, criar igrejas autóctones, igrejas indígenas, com liderança indígena.
E certa vez ele estava pregando sobre os presbíteros, sobre o ministério presbiteral. E naquela comunidade indígena, os homens, os chefes, em especial os chefes da igreja, eles tinham mais de uma esposa. E ao pregar sobre liderança e presbíteros e tal, pastores, num determinado momento, que eu não me lembro, chegou-se a necessidade de instituir ali na igreja as autoridades, os líderes da igreja. E aqueles que eram responsáveis pela tribo, diante da Escritura, disseram que não iria se levantar a liderança enquanto no meio deles não surgissem um homem que fosse casado com uma só esposa. E quando ele falou aquilo, na época, ele comentando comigo, ele disse que não queria se intrometer, E ao expor a palavra de Deus, o que estava escrito, eles chegaram a essa conclusão, que não iria se levantar uma liderança, presbíteros e pastores, enquanto a próxima geração não viesse. A igreja tinha necessidade, mas a maior necessidade de uma igreja é fazer aquilo que a palavra de Deus fala. E nós precisamos esperar, se nós não estamos prontos para viver uma situação plena na igreja. Devemos esperar e aguardar o momento em que Deus estará levantando homens, líderes, para assumirem e não abrir precedentes. Porque, como a palavra de Deus mesmo fala, a igreja de Cristo, coluna e baluarte da verdade. E ele continua, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. E é interessante aqui quando ele fala para a correção. A repreensão enfatiza o aspecto negativo da obra pastoral. A correção representa o aspecto positivo dessa obra. Ou seja, o pecador não deve ser somente advertido a abandonar o caminho errado, mas deve ser guiado na direção certa. E isso somente a Escritura é capaz de fazer. E a palavra de Deus está cheia de testemunhos a respeito disso. Abra aí o Salmo 119, 105. Vejam o que a Escritura vai dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios capítulo 15, verso 10 e verso 31. Diz assim, verso 10: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Verso 31, os ouvidos que atendem a repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Que repreensão é essa que ele fala aqui? Que disciplina rigorosa é essa? Disciplina rigorosa e repreensão que é manifestada na palavra de Deus, que representa a sua instrução, o seu mandamento, as suas verdades. Ela pode nos guiar. O pecador não deve ser somente advertido a abandonar o caminho errado, mas o caminho correto deve ser colocado diante dele. E a Escritura, ou somente a Escritura pode fazer isso. Veja o que Efésios capítulo 5, verso 11 a 13, vai nos advertir, nos corrigir com relação a nossas vidas. Ele diz assim: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais, porque o que elas fazem é oculto, o só a referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A Escritura vai nos mostrar o caminho correto. É isso que nós vemos ali em Provérbios. Dois caminhos que estão sendo mostrados àquele jovem.
supostamente o filho de Salomão, apesar de ser um livro para toda a comunidade de Israel, para toda a igreja, o caminho da vida e o caminho da morte. E que caminho da vida é esse? É o caminho que a palavra de Deus nos apresenta. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, e por ser inspirada por Deus, é útil para essas coisas. E aí ele diz, para a educação na justiça. E aqui nós vamos perceber que a Escritura, ela apresenta uma instrução numa vida piedosa e santa. E é obrigação, responsabilidade do ministro preparar o povo de Deus nessa educação. Cada crente precisa ser educado, treinado, instruído, corrigido, de modo que ele prospere na esfera onde a vontade de Deus seja considerada uma norma. E o mestre necessita de toda a Escritura a fim de capacitá-lo a cumprir essa quádrupla tarefa: ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. Tanto aquele que é alvo da palavra, quanto aquele que é instrumento para que a palavra seja alcançada, vá ao encontro das pessoas, necessitam dessa mesma palavra. E um ministro, ele deve fazer isso com um propósito glorioso em mente: a glória de Deus. E Deus, num determinado momento, da sua própria maneira, no seu próprio tempo, levará a concretização nos corações de todo o seu povo. Muitas vezes nós pensamos que a obra é nossa, mas a obra não é nossa e nem depende de nós. Nós somos instrumentos de Deus para isso. E não só o ministro precisa entender isso, mas nós pais precisamos entender isso. Nós que estamos evangelizando outras pessoas, ou que estamos orando e tentando influenciar outras pessoas, nós também precisamos entender isso. Eles só verão a alva se a palavra de Deus for pregada. Não existe uma outra fórmula. Mas o coração desse homem, do meu marido, da minha esposa, é duro. Eu preciso fazer alguma coisa. Realmente, você precisa orar e pregar a palavra quando for apropriado. Porque o resto pertence única e exclusivamente a Deus. E o instrumento que Ele nos deu é a sua palavra. É a sua palavra. E é a única coisa que pode nos equipar plenamente para toda boa obra. É o único instrumento que pode quebrar o coração dos homens. É interessante, né? Quando você olha, por exemplo, determinados pregadores que se desviaram, ou que caíram, se levantaram, e aí você vê nos seus sermões, nas suas palavras, o Senhor Deus usando aquelas palavras, aqueles sermões. E às vezes você não entende, e essas coisas mostram que é o poder da palavra. A palavra por si só, ela tem poder. Deus não precisa de nós para alcançar o coração dos homens. Mas foi o jeito que Ele fez, segundo a sua seu santo e sábio conselho, utilizar elementos como nós para exaltar mais ainda a sua palavra. É como o apóstolo Paulo diz: tesouros em vasos de barro. E a ideia ali é que uma casa, como eu já falei, alguns já sabem que existiam vários elementos, vários vasos com várias utilidades,
e uns que eram para utilidades desonrosas, como pelas nossas necessidades, cuspir nele, fazer as nossas necessidades dele, e outros não, que eram vasos gloriosos de honra. E Paulo está dizendo que nós somos esses vasos de barro, que contêm dentro de si um tesouro inigualável. E essas coisas acontecem não para exaltar o vaso de barro, mas para exaltar aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Matthew R. ele diz o seguinte: a palavra de Deus é proveitosa para todos os propósitos da vida cristã, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela atinge todos os fins da revelação divina, ela instrui naquilo que é verdade, repreende quando estamos errados e nos dirige no que é bom, naquilo que é bom. Ela é útil para todos, porque todos precisam ser instruídos, corrigidos, redarguidos. Ela é especialmente útil para os ministros, que devem dar instrução, correção e repreensão. E de onde poderíamos obter informações melhores do que a Bíblia? Por isso, o propósito dela só pode ser esse. É útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, a fim de que o homem, o propósito, a finalidade, é para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que significa? Significa que o Espírito Santo não se satisfaz enquanto a palavra de Deus não cumprir plenamente a sua missão e o crente não tiver alcançado a medida da estatura da plenitude de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, verso de 11 a 13, o texto é muito interessante, porque vai falar daqueles que são os elementos que levam a palavra de Deus. E ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E quando ele diz isso, ele não está exaltando os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, mas ele está exaltando aquilo que eles fazem. E o que eles fazem? Eles pregam a palavra de Deus. E por que esses homens foram dados? Homens que se dedicavam à palavra de Deus, que receberam a revelação com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. Esse é o propósito da pregação e do ensino da igreja: edificar, preparar o povo de Deus para receber o reino de Deus. E ele diz: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito da pregação na igreja. O Senhor está preparando um povo que é nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva dele, para proclamar as suas virtudes, que são apresentadas na própria palavra que os transforma. Por isso Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E essa obra não pode ser completada sem a palavra de Deus, sem o conhecimento dessa palavra, sem a pregação dessa palavra, sem a insistência do conhecimento da palavra de Deus. O ideal a ser alcançado com isso é sobremodo glorioso, e o poder para alcançar isso vem unicamente de Deus. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele quer que Timóteo, bem como todo ministro, permaneça firme, permaneça na doutrina genuína, aplicando-a sempre que lhe depare uma boa oportunidade. O cristão, o ministro, é um homem de Deus, e o que completa o homem de Deus nesse mundo é a Escritura. Por meio dela somos perfeitamente instruídos para toda boa obra. Ela é adequada para todas as situações, independentemente do nosso dever ou do nosso serviço.
E nós podemos certamente encontrar aquilo que necessitamos e precisamos das Escrituras para a nossa vida nesse mundo e para o mundo por vir. Certa vez estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse há muito tempo atrás que no dia que você estiver aflito, oprimido por causa do seu pecado, ou em profunda tristeza por causa dele, folheie os salmos. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, porque em momentos como esse a gente não tem o que dizer. Às vezes não vem palavras, por tamanho sofrimento ou desgosto que nós estamos passando. E quando abrimos os salmos, parece que aquilo foi escrito para nós, e foi. Ou por nós, ou fomos nós que escrevemos, mesmo que não tenhamos condições de dizer as mesmas palavras, mas quando lemos ali as palavras dos salmos, o consolo, a angústia, a amargura de um coração piedoso buscando ao Senhor, nós nos sentimos consolados, porque são as nossas palavras, ou seja, é aquilo que necessitamos falar, que necessitamos dizer e que necessitamos ouvir. Matthew Henry, ele finaliza o seu comentário dizendo assim: como um todo, podemos ver o seguinte, que a Escritura tem vários usos e atinge diversos fins e propósitos. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir todos os erros de julgamento e prática e para instruir em justiça. A Escritura é uma regra perfeita de fé e prática e foi designada para o homem de Deus, porque é proveitosa para ensinar. Se consultarmos a Escritura que foi dada pela inspiração divina e seguirmos as suas orientações, seremos feitos homens de Deus, perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Não precisamos de escritos filosóficos, nem de fábulas rabínicas, nem de lendas papistas, nem de tradições orais, para nos tornar homens de Deus perfeitos, uma vez que a Escritura satisfaz a todos esses fins e propósitos. Devemos amar mais a nossa Bíblia e ficar mais íntimos dela. Só então acharemos o benefício e proveito dela e finalmente alcançaremos a felicidade nela prometida e assegurada a nós. Queridos, eu gostaria de terminar essa nossa expedição por esse texto com as seguintes palavras: a excelência da igreja, ela se manifesta por meio da pregação do Evangelho. Por quê? Porque essa pregação do Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é a palavra encarnada. Na Escritura nós temos a revelação dele, da imagem de Deus. E quando estamos procurando outras coisas numa igreja que não isso, nós precisamos rever os nossos conceitos e rever o que nós entendemos do que seja o Evangelho. Eu vou dizer de duas experiências que eu tive ao decorrer da vida. Uma quando eu era muito jovem, recém-casado, que tinha alguns colegas que diziam que procuravam uma igreja que tinha um louvorzão. A igreja que tem um louvor, eu vou para essa igreja. Estavam num momento assim de insatisfação com a igreja, Eles estavam procurando uma igreja que tinha um louvorzão. Não sei nem o que dizer a respeito disso. Muito tempo depois, não foi só essa experiência nesse sentido, estava pastoreando uma igreja aqui no Rio de Janeiro, igreja mãe.
e recebi uma visita na igreja. Membros de uma outra igreja estavam vindo para o Rio. E aí ele veio a primeira vez, veio a segunda, e eu ali na porta apertando a mão dos irmãos, e aí comecei a conversar com ele. Nós estamos procurando uma igreja, gostamos muito daqui, mas nós estamos procurando uma igreja que tenha trabalho infantil. Eu disse para ele, apertando a mão dele, você precisa procurar uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada de forma fiel. Qual é o nosso conceito de igreja? Que pensamento é esse nosso? Que nós estamos procurando uma igreja não por aquilo que ela é por excelência, ou seja, é aquela que vai pregar o evangelho, é aquela que vai ensinar, é aquela que vai doutrinar, é aquela que vai instruir, é aquela que vai revelar Cristo. Os seus ministros, seus presbíteros, a liderança da igreja está preocupada com a palavra de Deus, em aplicá-la, não somente na sua vida, mas na vida da igreja. Essa é uma boa igreja, seja ela de que denominação for, porque a centralidade da igreja é Cristo, e a centralidade da igreja, sendo Cristo, não pode estar alienado à sua palavra. A palavra de Deus, quando uma igreja cristocêntrica, ela é exaltada, ela é lida, ela é ensinada, ela é apresentada, ela é instruída, e é ela que conduz uma igreja. Essa é uma igreja fiel. Essa é uma verdadeira igreja. Fiel pregação da palavra e correta administração dos sacramentos. Paulo está dizendo isso aqui. O carro-chefe de uma igreja é a pregação do evangelho. Nós não podemos não ser lá aqueles grandes pregadores. E não espere que o seu pastor seja um grande pregador, mas que seja um homem comprometido com a palavra de Deus. Estava conversando com alguém essa semana, não sei com quem, e perguntaram a um pastor qual era o melhor pastor, o melhor pregador da época, no momento. E aí ele respondeu assim: o melhor pregador no momento é o seu pastor. Nós estamos atrás de quê? Nós estamos atrás de Cristo. Nós estamos correndo para a nossa salvação. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de uma igreja onde a palavra é reverenciada, onde a palavra é pregada e onde a palavra é exposta constantemente, porque é só assim que Cristo falará ao coração dos homens. Não existe outra forma de Cristo falar ao coração dos homens que não seja pela exposição, pela pregação do Evangelho. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e nos lembrar do que o Salmo 19, nos versos 7 a 10, nos diz, da excelência dela, da sua magnitude, da sua singularidade e do poder dessa palavra no coração dos homens. Por isso ela é mais desejável do que o ouro. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Porque muitas vezes temos igrejas que não têm a palavra como centro na sua prática, porque nós mesmos, como crentes, não desejamos essa palavra.
não ansiamos por ela. Por isso, Senhor Deus, nos dá amor por essa palavra. Apesar do texto da epístola falar do ministério pastoral, a igreja também é muito importante, Senhor Deus, nesse ponto. Porque não é que não adiante, mas um ministro que pega a palavra e tem ardor pela palavra, numa igreja em que não ama essa palavra, é um contrassenso. E uma igreja que ama a palavra, mas não tem um ministro que ama essa palavra, também é um contrassenso. E deve haver um casamento. E quando o Espírito Santo escreve isso, é para mostrar para nós que o nosso desejo deve estar voltado para o ensino, para a repreensão, para a correção, para sermos habilitados por essa palavra que é inspirada por Deus. E que os nossos ministros, eles sejam homens comprometidos, ó Pai, nos seus púlpitos, nas suas vidas, com a sua palavra, com a palavra de Deus. E que o Senhor esteja nos dando graça, misericórdia, Pai, para vivermos assim, e assim estarmos aguardando e ansiando por aquele dia, que é o dia do Senhor. Fica com o teu povo, Senhor Deus, nos dá da tua graça, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.